Bom dia, alunos. Hoje nós vamos continuar o assunto da aula passada, que nós começamos o sistema nervoso, ok? Vocês vão encontrar esse assunto nas páginas 760 a 771 do seu livro didático. Continuando o assunto, o sistema nervoso central, nós vamos falar agora sobre a medula espinhal. A medula espinhal é um cordão cilíndrico de mais ou menos 2,5 cm de diâmetro que parte do encéfalo, percorre toda a coluna vertebral. Ela fica alojada num canal formado pelas perfurações existentes nas vértebras e é revestida por 3 meninges e também pelo líquido cefalorraquidiano, que também preenche os espaços entre duas meninges mais internas, a pia mater e a aracnoide, que vamos falar mais para frente. Ela atua, por um lado, como uma estação nervosa retransmissora, pois a maior parte das informações colhidas das diversas partes do corpo chega primeiro até ela, para só depois ser conduzida ao encéfalo. Por outro lado, a maioria das ordens elaboradas no encéfalo passa pela medula antes de chegar a seus destinos. Além de intermediar a comunicação do corpo com o encéfalo, a medula espinhal também elabora respostas simples para certos estímulos. Por exemplo, é ela que coordena a resposta de retirada da mão rapidamente quando nós tocamos num objeto muito quente, para evitar ou para diminuir uma eventual queimadura. As respostas medulares permitem ao organismo reagir rapidamente em situações de emergência, antes mesmo que a informação chegue ao cérebro e o indivíduo tome consciência do que está acontecendo. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. A medula apresenta duas regiões distintas, a substância branca e a substância cinzenta, e dela partem os chamados nervos espinhais. Em um indivíduo adulto, ela se estende do forame magno, que é a cavidade craniana que se comunica com o canal vertebral, até a junção da primeira e segunda vértebras lombares. A extremidade terminal da medula espinhal é afinada e recebe o nome de cone medular. Do cone medular até o cóccix, observa-se o chamado filamento terminal, que é formado pela meninge pia mater. Num corte transversal, é possível observar na medula duas regiões, a região branca e a região cinzenta. A substância branca está localizada mais externamente, enquanto a substância cinzenta se distribui mais internamente e está disposta na forma da letra H. A substância branca é composta basicamente de fibras nervosas mielinizadas, enquanto a substância cinzenta apresenta corpos celulares e dendritos. Então vejam aqui a substância branca na parte externa e na parte interna a substância cinzenta em forma de H. Assim como o encéfalo, a medula espinhal se desenvolve a partir do tubo neural. Na medula espinhal, inclusive, se observa um canal central, o qual é remanescente desse tubo, esse canal aqui. Nesse canal circula o líquido cefalorraquidiano, que atua também em outras funções, garantindo que o sistema nervoso central receba nutrientes e que os resíduos metabólicos sejam retirados. Como eu já falei, ela se localiza no interior da coluna vertebral, que funciona assim como a caixa craniana, como uma estrutura protetora do sistema nervoso central. Mas também as meninges promovem proteção ao sistema nervoso. A medula espinhal é importante por atuar levando informações do encéfalo para as diversas partes do corpo e também na direção contrária, isso é, do corpo em direção ao encéfalo. Ela ainda é responsável pela movimentação do corpo, sendo importante destacar que, apesar do encéfalo mandar sinais de comando,
Os circuitos para movimentação estão na medula e ela também é capaz de atuar de forma independente do encéfalo, produzindo respostas simples, conhecidos como atos reflexos, os reflexos medulares. Os atos reflexos são respostas involuntárias rápidas e que envolvem apenas a medula espinhal. Podemos observar esse reflexo quando, por exemplo, encostamos a mão em um objeto quente ou pontiagudo e rapidamente tiramos a mão do local antes mesmo que a sensação de dor seja processada no nosso cérebro. Isso acontece graças a essa resposta rápida da medula espinhal. Para que isso aconteça, neurônios sensoriais levam a informação, isso é, o impulso nervoso, para a medula espinhal. Aí, nesse local, neurônios motores conduzem sinais para que se retire a mão da panela quente ou da superfície perfurante, como um espinho, e aí promove a contração muscular. Nesse processo, podem estar envolvidos ainda os chamados neurônios de associação. O caminho percorrido pelo impulso nervoso para garantir a ocorrência do reflexo é chamado arco reflexo. Essas respostas são tão rápidas que a mensagem de dor chega ao cérebro após a resposta ter sido gerada. E isso acontece porque esses atos são uma resposta medular a um determinado estímulo. Imagine agora o tradicional exame do reflexo patelar, em que o médico bate com um martelinho no joelho do paciente. Naquele momento, um receptor capta a batida e então um neurônio sensitivo leva essa mensagem em forma de impulso nervoso até a medula espinhal. Na medula, um neurônio motor vai levar a resposta em forma de impulso nervoso até o músculo da coxa e aí esse vai se contrair, elevando a perna. Nesse caso, nós percebemos que não há participação de um neurônio associativo, sendo usado então só dois tipos de neurônio, o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Voltando ao caso do dedo no objeto pontiagudo, vejam que há a participação de três tipos de neurônio. Inicialmente, o toque da agulha, por exemplo, estimulou o neurônio sensitivo, que levou o impulso até a medula. Aí, na medula, um neurônio associativo mandou a resposta ao músculo através do neurônio motor. Vale ressaltar que o neurônio associativo também envia a mensagem ao encéfalo através de outros neurônios. É possível perceber, portanto, que o encéfalo só sabe o que aconteceu depois da resposta ter sido gerada. Sendo assim, só vamos sentir a dor depois de retirarmos o dedo, mas nós temos consciência do ocorrido. Com isso, concluímos que os atos reflexos são de extrema importância porque ajudam a tomar decisões que necessitam de respostas imediatas, evitando, por exemplo, que tenhamos graves ferimentos. E por que a pessoa não sente dor? Bem, esse é quando a pessoa não sente dor? Bem, esse é o caso de uma doença chamada de analgesia congênita. Neste caso, é uma doença rara e a pessoa não sente dor e isso faz com que seus portadores não percebam as diferenças de temperatura dos objetos, né, por exemplo, e com isso eles podem sofrer graves queimaduras e lesões, mesmo até esmagamento dos membros. A dor é um sinal muito importante, porque é um sinal de alerta que serve para nossa proteção. Ela indica um sinal de perigo, seja para alertar de um mau uso das articulações ou como de infecções como gastrite ou até mesmo um infarto. Como a pessoa não sente dor, a doença vai se agravando e só é descoberta numa fase avançada. A causa dessa doença, chamada analgesia congênita, ainda não é totalmente esclarecida, mas o que se sabe é que nesses casos os neurônios motores e sensitivos não chegam a se desenvolver normalmente.
é uma doença genética e pode afetar indivíduos da mesma família. O principal sinal desta rara doença é o fato de que a pessoa não sente nenhuma dor física desde o nascimento e por toda a vida. Aí a criança se machuca constantemente. O tratamento não é específico porque essa doença não tem cura. A pessoa deverá ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar de médicos e dentistas. Há um caso na literatura médica de um bebê de 9 meses que mordia as mãos a ponto de arrancar as pontas dos próprios dedos. Em alguns casos dessa doença, há um retardo mental muito grave. Agora nós vamos falar sobre as meninges. As meninges são membranas que revestem o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. São em número de 3. De fora para dentro temos a dura mater, que é a camada fibrosa, mais externa, mais espessa e resistente e que fica em contato direto com a caixa craniana. Na parte intermediária nós temos a aracnoide, que é a camada mais fina, que recebe esse nome em razão da sua estrutura que se assemelha a uma teia de aranha. Entre as meninges, aracnoide e pia mater, existe o líquido, como eu falei, que é chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquido cerebroespinhal ou simplesmente líquor. Esse líquido é formado por água, glicose, glóbulos brancos e alguns hormônios. A função desse líquido é suavizar os possíveis impactos do sistema nervoso central com os ossos. A produção e a circulação desse líquido são contínuas, sendo que em algumas vezes pode ocorrer a obstrução desse fluxo e, consequentemente, seu acúmulo causa a hidrocefalia. E, por fim, nós temos a pia mater, que é uma membrana vascularizada e é a mais interna. Ela está em contato direto com o sistema nervoso central, sendo que a porção da medula é mais espessa e menos vascularizada quando comparada com a que reveste o cérebro. Vale ressaltar que esta membrana acompanha as ondulações do cérebro, se aproximando, aprofundando muito nessas regiões. Certamente vocês já estudaram as meninges, que podem sofrer meningite, que é uma infecção das meninges, né? Essa doença pode ser causada por bactérias, por vírus e também por traumatismos cranianos. Essa doença apresenta um sintoma muito característico, que é a dificuldade de se encostar o queixo no peito, que é causado por uma rigidez na nuca. É uma doença que pode ter cura total, sem deixar sequelas, pode deixar sequelas terríveis para toda a vida ou até mesmo levar à morte, dependendo do causador, do tempo que se levou até o diagnóstico e também de quantas meninges foram afetadas, 1, 2 ou as 3. Eu, particularmente, tive um caso de um primo que teve meningite aos 3 meses de idade e, por causa da demora do diagnóstico e do tratamento, ele viveu mais de 20 anos como um ser totalmente vegetativo. Ele nunca andou, nunca falou ou fez nada sozinho. Era um bebê que viveu quase 30 anos, totalmente dependente da família. Um caso muito triste, realmente. Mas também tive uma amiga que teve, na mesma época, meningite e hoje leva uma vida totalmente normal. Agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, SNP. Ele é constituído por nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas. A função é transmitir informações do sistema nervoso para outros órgãos e partes específicas do corpo. Os nervos do sistema nervoso periférico são como cordões formados por fibras nervosas que estão dispostas e envolvidas por tecido conjuntivo. Os nervos transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou deste para as regiões do corpo. Nós podemos classificar os nervos quanto ao tipo de neurônio. Aí nós temos os neurônios sensitivos ou aferentes,
que contém apenas neurônios sensitivos e que enviam um sinal da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Esse tipo de neurônio é capaz de captar estímulos como calor e luz, por exemplo. Também nós temos os nervos eferentes ou motores, que enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas, e os nervos mistos, que são formados por fibras sensoriais e fibras motoras, por exemplo, os nervos raquidianos. Quanto à posição anatômica, temos os nervos cranianos e os nervos raquidianos, sobre os quais nós vamos falar mais para frente. Os gânglios nervosos são aglomerados de neurônios situados fora do sistema nervoso central e espalhados pelo corpo próximo à coluna vertebral, e que se associam a nervos funcionando como estações de interligação entre neurônios e outras estruturas do organismo. Temos dois tipos de gânglios nervosos: os sensitivos e autônomos. Os sensitivos são encontrados na raiz dorsal dos nervos espinhais, e os nervos cranianos trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago, por exemplo. As terminações nervosas captam estímulos do meio interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central para serem interpretadas, e aí respostas correspondentes são elaboradas. São terminações nervosas, isso é, são receptores distribuídos por toda a nossa pele, que são responsáveis por sentir a temperatura e as sensações de dor na parte mais externa do corpo. Elas são divididas em terminações nervosas sensitivas e terminações nervosas motoras, com as diferentes localizações e também diferente fisiologia. As terminações nervosas sensitivas são caracterizadas pela sensibilidade a tipos variados de estímulos, que geram impulsos nervosos que atingem regiões específicas do cérebro para a interpretação e reflexo do corpo. Já as terminações nervosas estabelecem contato com as fibras nervosas e órgãos, como músculos e glândulas. Elas são responsáveis por reações como a contração, a tensão e a sensibilidade em nossos órgãos, sendo essenciais para a manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Entre as funções das terminações nervosas estão os 5 sentidos, como veremos no próximo capítulo: a visão, a audição, a gustação, o tato e o olfato. O sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso periférico voluntário ou somático e sistema nervoso periférico autônomo ou visceral. Dessas diversas atividades no sistema nervoso humano são conscientes e estão sob o controle da nossa vontade. Pensar, movimentar os braços, as pernas, ou mudar de posição e de expressão facial são exemplos de atividades voluntárias. Porém, outras ações são automáticas, sendo por isso denominadas autônomas ou involuntárias. Elas ocorrem independente da nossa vontade. Exemplos dessas atividades são os batimentos cardíacos e os movimentos peristálticos. As ações voluntárias resultam da contração dos músculos esqueléticos, que estão sob o controle do sistema nervoso periférico voluntário. As ações autônomas, por sua vez, resultam da contração da musculatura lisa e da musculatura cardíaca e estão controladas pelo sistema nervoso periférico autônomo, SNP autônomo. A função do sistema nervoso periférico voluntário ou somático é reagir a estímulos provenientes do ambiente externo, sendo formado por neurônios motores que conduzem impulsos nervosos do sistema nervoso central aos músculos estriados esqueléticos. Um nervo do sistema nervoso periférico voluntário é constituído por neurônios cujos corpos celulares ficam dentro do sistema nervoso central
e cujos axônios vão diretamente do encéfalo ou da medula até os órgãos por eles controlados. A função do sistema nervoso autônomo ou involuntário é regular o ambiente interno do corpo, controlando a atividade do sistema digestório, do sistema cardiovascular, do sistema urinário e do sistema endócrino. O sistema nervoso periférico autônomo é feito de neurônios motores que conduzem impulsos nervosos do sistema nervoso central aos músculos não estriados das vísceras e à musculatura estriada do coração. Um nervo do sistema nervoso periférico autônomo tem dois tipos de neurônios, pré e pós-ganglionar. O corpo celular do pré-ganglionar está dentro do sistema nervoso. Seu axônio vai até um gânglio, onde o impulso nervoso é transmitido ao pós-ganglionar. O corpo celular do neurônio pós-ganglionar fica dentro do gânglio nervoso e seu axônio conduz o impulso nervoso até o órgão, que pode ser um músculo não estriado ou o músculo cardíaco. O sistema nervoso periférico autônomo pode ser dividido em simpático e parasimpático, que se distinguem na estrutura e na função. Em relação à estrutura, o sistema nervoso periférico autônomo simpático difere do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático quanto à região do sistema nervoso de onde partem as fibras e quanto à localização dos gânglios na via nervosa. O sistema nervoso periférico autônomo simpático é constituído por nervos raquidianos que partem das regiões torácicas e lombar da medula espinhal. Há um gânglio nervoso localizado perto da medula. O sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, por sua vez, é constituído por nervos cranianos que partem do encéfalo e por nervos raquidianos que partem da região final da medula. E há um gânglio localizado próximo ou mesmo dentro do sistema, dentro do órgão controlado por essas vias nervosas. Os neurotransmissores liberados pelo sistema nervoso autônomo periférico autônomo simpático é geralmente a noradrenalina e, em alguns casos, a adrenalina. Atenção que as neurofibrilas nervosas simpáticas e parasimpáticas controlam os mesmos órgãos, mas trabalham em oposição. Por exemplo, enquanto um dos ramos estimula a determinado órgão, o outro inibe. De um modo geral, o sistema nervoso periférico autônomo simpático estimula ações a usar energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. O sistema nervoso periférico autônomo simpático é o responsável, por exemplo, pela aceleração dos batimentos do coração e aumento da pressão sanguínea. E o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático estimula atividades relaxantes, como a redução do ritmo cardíaco e também da pressão sanguínea. Vejam essa figura com vários exemplos da ação do sistema nervoso periférico autônomo. Os componentes do sistema nervoso periférico autônomo simpático estão do lado direito na figura e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático está do lado esquerdo da foto. Porém, na realidade, ambos ocorrem dos dois lados do corpo, ok? Então, o parasimpático contrai a pupila e o simpático dilata a pupila. O parasimpático estimula a salivação e o simpático inibe a salivação. O parasimpático reduz os batimentos cardíacos, porém o simpático relaxa os brônquios e os batimentos cardíacos. O parasimpático contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, e o simpático inibe a atividade desses órgãos. O parasimpático estimula a vesícula biliar e o simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado.
por fim, o parasimpático contrai a bexiga, enquanto o simpático relaxa a bexiga. O parasimpático promove a ereção, enquanto o simpático promove a ejaculação. São só exemplos que é lógico que vocês não precisam decorar isso. Mas o sistema nervoso pode ter alguns problemas, e um sério problema que pode afetar o sistema nervoso é o AVC, o acidente vascular cerebral, que pode ser causado por obstruções de uma artéria, com consequente falta de irrigação da área do cérebro que for irrigada por ela, ou por ruptura arterial e que causa um derrame de sangue. Os neurônios nutridos pela artéria atingida morrem, e o que pode levar a uma lesão neurológica, às vezes irreversível. Os sintomas do AVC dependem tanto da causa como da localização e também da extensão da área que foi afetada. A porcentagem de morte entre pessoas atingidas por AVC é de 20 a 30%, e muitos sobrevivem e passam a apresentar problemas na movimentação e também na fala. Alguns dos fatores que predispõem o AVC são a hipertensão, taxa de colesterol alto, a obesidade, o diabetes mellitus, o uso de pílulas anticoncepcionais por longos períodos e o tabagismo. A maior parte dos aneurismas intracranianos acontece entre o lado inferior do cérebro e a base do crânio. O aneurisma pode vazar ou romper, causando sangramento e aí com um grande risco de vida. Ele é causado por enfraquecimento de um vaso sanguíneo do cérebro que infla e se enche de sangue e pode se romper. Outra doença é a doença de Parkinson, que se caracteriza por tremores corporais incontroláveis, também por rigidez do corpo, por lentidão e por dificuldade de locomoção. Os sintomas costumam aparecer depois dos 60 anos, mas podem surgir bem mais cedo, por volta dos 30. Os pacientes apresentam alterações nos neurônios de importantes centros motores do cérebro, com acentuada diminuição na quantidade de dopamina, que é a substância produzida nesta área. Outra doença é a doença de Alzheimer, que é um tipo de demência que resulta de uma deteriorização das funções mentais, com perda da memória e das habilidades intelectuais. A doença de Alzheimer é responsável por 2/3 dos casos de pacientes com mais de 60 anos e afeta 2 vezes mais mulheres do que homens. Os primeiros sintomas são a perda da memória, a incapacidade de tomar decisões, e os sintomas vão se agravando e o paciente acaba por perder totalmente a capacidade de aprender, perde a capacidade de falar e de controlar diversas funções, e até, por incrível que pareça, ele esquece como engolir a comida. Os pacientes perdem neurônios encefálicos e o encéfalo se torna menor e mais leve, e é uma doença degenerativa que vai levar à morte. Sobre a esclerose múltipla, nós já falamos na aula passada, né? E ela é causada por perda da camada de mielina do neurônio, o que vai dificultar a passagem do impulso nervoso. É uma doença degenerativa que não tem cura atualmente. O nosso cérebro é doido. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola! Vocês conseguiram ler? Agora vem um outro desafio. Fixem os olhos no texto abaixo e deixem que a sua mente leia corretamente o que está escrito. Este pequeno texto contém apenas
palavras mostrando como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso, no começo estava meio complicado, mas nessa linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso, sua capacidade merece. Parabéns! Leram? Muito bem, né? Eu acho bárbaro esse teste. Vocês viram que eu errei no começo, mas depois a gente consegue ler facilmente. Bem, alunos, por hoje é só e até a próxima aula.